Eu queria nesse momento compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus. Estamos começando mais um ano, 2010 já está aí. E nós cremos que será um ano de grandes conquistas, um ano de grandes coisas, onde Deus vai falar muito ao seu coração. E nós queremos poder abençoar a sua vida, a sua família e a sua casa. Diz a Palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz assim, o apóstolo Paulo escreveu dizendo: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Eu quero dizer para você nessa manhã, que se você crer na palavra de Deus, se você abrir o seu coração para Deus, se você deixar Jesus entrar na sua vida, eu não estou dizendo apenas de crer que Ele existe, mas eu estou falando de uma entrega total do seu coração. Há promessas aqui na palavra de Deus, de que Ele vai fazer coisas que nem os seus olhos ouviram, nem os seus ouvidos já ouviram, nem o seu coração foi capaz de entender essas coisas. Porque Deus tem o propósito de abençoar a sua vida, Deus tem o propósito de abençoar a sua casa, Deus tem o propósito de abençoar a sua família. Mas nós sabemos que muitas vezes existem as dificuldades do dia a dia. Eu sei que no seu dia a dia você passa por lutas, você passa por provações, por circunstâncias, e talvez a impressão que você tem é que tudo está começando da mesma maneira. Que esse ano, talvez você já disse assim, mas parece que esse ano vai continuar do mesmo jeito, estou sentindo que vai continuar da mesma forma. Isso, se você continuar agindo assim, se você continuar crendo assim, é o que vai acontecer. Porém, se você decidir confiar na palavra de Deus, se você perseverar na sua fé, se você decidir acreditar, estas promessas de Deus vão acontecer na sua vida. Há um texto aqui também que se encontra em Lucas. Ora, aconteceu que um daqueles dias estava ele ensinando, achando-se ali sentados os fariseus, mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele, ou seja, estava com Jesus ali para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo no eirado, ou seja, no telhado, desceram no leito entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Agora olha o versículo 20. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao homem: estão perdoados os teus pecados. Aqui mostra um texto de alguns homens que ajudaram talvez o seu amigo, o vizinho ou um parente. A Bíblia não relata o grau de proximidade, mas eram pessoas chegadas desse homem para se aventurarem e toparem fazer o que eles fizeram aqui. Eles chegaram até Jesus levando esse homem paralítico, chegaram diante daquela casa onde Jesus estava, havia uma multidão ali, e o que aconteceu? O que mais a gente imagina, o normal de se acontecer, é que as pessoas iriam dar licença. Olha, por favor, pode entrar, passe aqui, está carregando uma pessoa paralítica. Mas não, ninguém saiu do lugar, ninguém se moveu. E mesmo diante desse quadro adverso, esses homens não desistiram. Muitas vezes as coisas que você vai buscar em Deus, elas não vão acontecer do dia para a noite. Você vai precisar perseverar, você vai precisar ter opinião, você vai precisar ter fé, determinação no seu coração para crer que Jesus pode transformar a sua vida. Aqueles homens, diante daquela circunstância, eles não se entregaram. A fé que Jesus fala, diz que vendo-lhes a fé, ou seja, não foi só a fé do paralítico, foi a fé também daqueles homens. Porque aqueles homens podiam muito bem dizer para aquele paralítico: olha, bem que nós tentamos trazer você aqui, olha, ninguém nos deu licença, ninguém nos deu permissão para passar. Então agora nós cumprimos o nosso papel, nós vamos embora. Mas aqueles homens decidiram fazer aquela atitude.
Era alto risco você subir com uma pessoa paralítica, sem recursos, que eles não foram preparados para aquilo. Tiveram que improvisar talvez cordas, situações ali, para que eles pudessem descer aquele homem. E essa fé impressionou o coração de Jesus. Então eu quero dizer para você nesta manhã, não desista dos seus sonhos. Não desista, tenha fé, creia no que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. A verdade é o que a palavra de Deus diz. A verdade não é a circunstância momentânea que você está vendo, mas a verdade é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Creia na promessa de Deus, creia na palavra de Deus, creia no que Deus tem falado com você. E nós queremos te ajudar. Aqui no Ministério Ouvir e Crer, há pessoas que estão preparadas para poder te ajudar, para fazer com que 2010 na sua vida seja um ano diferente. Não vai ser mais aqueles anos que já se passaram, aonde parece que nada aconteceu. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua casa. Deus tem um propósito para a sua família. E nós estamos aqui para te ajudar a andar em fé, para te ajudar a crer na palavra de Deus, a crer nas promessas e desfrutar do milagre. O texto começa dizendo aqui que, em primeiro lugar, Jesus disse para aquele homem: estão perdoados os teus pecados. E depois Jesus curou aquele homem da sua paralisia. Isso fala de dois aspectos da nossa vida. Talvez aquele homem, quando ouviu aquela primeira declaração de Jesus, talvez ele ficou um pouco decepcionado ali. Mas eu não queria simplesmente ter os meus pecados perdoados. Eu queria era ser curado. O que Jesus estava dizendo ali? Jesus estava curando as duas áreas do ser humano, que é a área física e a área emocional. Aquele homem precisava, em primeiro lugar, de uma cura no seu interior, de receber o seu perdão. Talvez aquele homem já tinha feito tantas coisas erradas. E, em segundo lugar, aquele homem precisava sim também de uma cura física. Deus, Ele pode e Ele quer tocar tanto no seu coração, quanto também no seu corpo. Talvez hoje você não está precisando de uma cura física, mas você está precisando de uma cura no seu coração. Talvez você anda sem paz, sem alegria, você não consegue perdoar as pessoas, você não consegue se libertar dessa mágoa, dessa tristeza. E Deus, Ele tem poder para curar tanto o seu físico, como também o seu coração. Abra o seu coração para Ele nessa manhã. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que 2010 seja um ano repleto das bênçãos de Deus. Nós, como família Ouvir e Crer, estamos aqui de braços abertos para lhe desejar um feliz 2010. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. E mais uma vez, feliz 2010. A promessa Ele vai cumprir. Não importa o tempo que vale, é o momento em que minha sorte vai mudar e tudo novo se faz.